Gente, como assim? Fala pessoal, tudo bem? Olá! Estamos aqui com mais um Realejo Te Conta entrevista, dessa vez através do Skype, com um amigo da gente lá de Florianópolis, ator formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, pela UFSC, e também integrante do grupo Inclassificáveis e da companhia Teatro Negro Nosso Olhar. É um prazer estar com ele aqui com a gente. Depois que a gente já teve uma entrevista presencial com a Arachane Jardim e outras duas conversas com o Saunders Rodrigues, lá de Minas Gerais, do Teatro Nome, dessa vez a gente tem o prazer de receber o Leandro Patz. Seja bem-vindo, Leandro. Seja bem-vindo. Olá, obrigado. Fala que agora a gente... Ai, é verdade. Ai, é verdade. Bom, a gente vai começar então falando um pouquinho sobre os trabalhos do Leandro. A gente sabe que recentemente estreou na Netflix a série Crisálida. E a gente gostaria que então você falasse um pouquinho pra gente sobre essa série. Tá, legal. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Bom, Crisálida é uma série que a ideia dela, a ideia do Crisálida, ela nasceu em 2014 com a Alessandra, né, que é a criadora. Ela é formada em Libras pela UFSC. E aí eles ganharam um edital, ganharam um prêmio e fizeram um curta de 17 minutos. E aí, em 2016, eles ganharam outros prêmios e veio a ideia de fazer a série. Então, eles foram captando dinheiro, né? E em 2018, eles conseguiram fazer a série, gravaram a série. E ano passado, essa série passou na TV Cultura. Passou na TV Cultura, teve uma certa repercussão, assim. E esse ano foi para Netflix. E é uma série muito, muito interessante porque fala sobre o mundo do surdo. As pessoas, elas mal sabem sobre o mundo do surdo, né? A gente não se importa muito com o mundo do surdo porque a gente é ouvinte e o mundo é feito para nós, para ouvintes. Então, as pessoas surdas e as pessoas que se relacionam com surdos, seja ou se você tem um filho, um pai, ou um amigo, enfim, elas percebem que o ambiente que a gente vive não é voltado para o surdo. Então é muito difícil para eles. Meu, o que é atravessar uma rua? Sabe? Atravessar uma rua, porque por mais que o semáforo feche, a gente sempre é acostumado nossos pais falar, né? Olha para os dois lados antes de atravessar, sabe? Atento a isso. E o surdo, às vezes ele não vai escutar se vem uma moto, que tem inclusive uma cena, né? Que vem uma moto, passa o sinal vermelho e atropela a menina surda. Então, ou seja, esse é um exemplo meio curto, assim, supérfluo. Mas o mundo, ele não é voltado pro surdo. E essa série traz isso. Traz o mundo do surdo e mostra como, na verdade, o surdo e o ouvinte, eles são iguais. A única diferença é que o surdo não escuta e o mundo não é voltado para ele. E como é que surgiu o convite para tu participar desse projeto? Então, eu fiz um teste. Eu fiz um teste, foi acho que 2017, final do ano. Uma amiga que já estava no elenco, que gravou o curta em 2014, que é a Milena Moraes, faz o personagem da Vera, a mãe da Rubens, do Rubens. Ela me marcou, dizendo que ia ter um teste, daí eu vi, gente, né? Eu vi nos últimos momentos, assim, né? Eu mandei o e-mail e aí falaram, tal dia vem, eu fui, fiz o teste e depois eles entraram em contato comigo dizendo, bora fazer. Você entrou e é isso aí. Que legal. E como foi esse tipo de gravação, assim, pra ti? Tu estava trabalhando em outras coisas? Ou enquanto tu estava gravando a série, tu estava só focado na série? Ai, nossa, tem até uma história muito louca. O momento da gravação da série foi no verão, né? Então foi verão de 2018, isso. Janeiro e fevereiro, se eu não me engano, eu gravei nesses 2 meses. E nessa época, eu trabalho no barco pirata, num barco de animação, que eu trabalho vestido de pirata. E o meu personagem na série, ele faz remo, né? Ele estuda remo, ele entra no mar, ele rema e tal. Então, me pagaram aulas de remo, né? Pra eu ter essa prática. Eu, na minha infância, já tinha feito aula de remo, só que eu tinha 13 anos e eu fiz uma semana, 2 e saí.
Era naquela época que eu não sabia o que fazer da vida, né, de adolescente. E aí, o que aconteceu? Eram 4 aulas de remo, 4 ou 5. Só que no dia que eu fui pra segunda aula de remo, eu morava com uns amigos que tinham um cachorro. O cachorro não me mordeu. Me mordeu no pé, sangrou, furou meu pé. Eu fui no postinho, tomei vacina antitetânica e me proibiram de usar tênis. Ou seja, eu não podia fazer aula de remo, porque a aula de remo tinha que ser de tênis. E aí eu não fiz. E tinha uma cena na série onde o Jax entrava no mar e remava no mar. Só que como eu acabei fazendo só 2 aulas, a primeira aula e fiz uma última depois. Eu não tinha como entrar no mar, era muito perigoso, eu poderia virar, eu não ia ter a experiência. Então tem uma cena que o Jax, ele tá ali remando, treinando no equipamento. Aquela cena não era assim. Era pra ser no mar, ele saía, daí ele falava com a Morgana. Só que como eu não pratiquei tanto, enfim. E aí eu tava trabalhando direto no barco, então eu saía do barco, às vezes ia pra gravação ou falava com a minha chefe, digamos assim, para não ir trabalhar no barco, que eu tinha gravação. Inclusive tem uma cena que é uma das primeiras cenas que o Jax fala com a Morgana, ele grita, alguém fala língua de sinais, tem um acidente, ele começa a gritar. Eu tava rouco nesse dia. Eu tava sem voz, porque eu tinha usado muito trabalhando no barco. Só que daí o Serginho, que é o diretor, ele disse que ficou perfeito, porque a voz falha, né? Ele, no desespero de gritar, a voz falhou, mas é porque eu tava rouco. E todo mundo bravo, bravíssimo. Uau, olha só, ele engasgou a voz dele tá falhando. Não, tava rouco mesmo. Preparação vocal desse homem. E na linha desses perrengues, assim, né? O legal dessa série também é que ela faz a gente, obriga a gente a mudar pensamento, né? Faz com que a gente, assim como na tua apresentação tu falou, a gente entender que existem mais semelhanças do que diferenças, né? E assim, mas mesmo assim, eu me obrigo, na minha ignorância, a perguntar como que foi a interação entre os atores ouvintes e os não ouvintes, né? Porque a gente sabe que a comunicação ela é imprescindível para a gente trabalhar, né? E como que foi isso, assim, essa integração de vocês? Eu fiquei bem preocupado com isso. Na real, essa pergunta é muito boa. Eu fiquei muito preocupado com isso quando eu fui gravar, porque a gente teve alguns ensaios antes das gravações, né? E eu gravava muito com a Ângela, né? A Ângela, ela faz a Morgana, né? E a Ângela é surda. Então, o primeiro dia que eu encontrei a Ângela, tinha várias pessoas, tinha intérprete, e a gente, né, conversou ali com o intérprete. Eu já tive Libras, né, na universidade, mas há muito tempo atrás eu sabia fazer meu nome e só, né? Então, e aí nesse dia que a gente teve o primeiro contato, ela acabou o ensaio, ela foi embora, ela ia para a universidade e eu também. Daí eu disse, vamos junto? E a gente foi junto. E aquele dia para mim foi sensacional, porque não tinha nenhum intérprete e era só eu e ela caminhando, a princípio assim, só um do lado do outro, até que eu disse, vou tentar. Eu olhei para ela e comecei a fazer uns sinais, e ela lê lábios, então isso ajudou muito na comunicação. Então, durante o processo de gravação, a Ângela me ajudava muito, porque ela lia muito meu lábio e me ensinava alguns sinais. Quando eu queria falar alguma coisa, ela dizia, é tal coisa. Daí ela me mostrava, e ela tinha muita paciência comigo. E também tem e tem um que ficava atrás das câmeras, que é o João Gabriel, que ele atua também, ele faz um dos personagens, ele aparece principalmente no segundo episódio, é o pai da menininha. Sim. Ele lê os lábios de uma forma perfeita. É impressionante, assim, a leitura labial dele. E ele consegue sonorizar também. Então, ele era a pessoa que me ajudava muito. Eu queria falar algumas coisas, eu ia, João Gabriel, por favor. Aí ele me ensinava e me ajudava. Então, o processo em si foi muito interessante, que nesse processo de 2 meses, sei lá, já no começo do segundo mês, eu falava com a Ângela, assim, os sinais básicos, mas eu conseguia me comunicar. E ela me entendia em Libras, eu falava em Libras. Então, e todo mundo ali meio que falava em Libras, tinha um ou outro que tinha dificuldade, mas a galera falava muito. Então, o meu erro, penso eu, foi depois dali não ter ido me matricular num cursinho de Libras.
Porque como eu já estava muito quente, a hora que eu me matriculasse no curso de Libras, a coisa ia fluir melhor, né? Então, e você estar falando direto é o interessante. Mas eu acabei perdendo um pouco disso. Só que a interação entre os surdos e ouvintes se dava muito bem com os intérpretes e também entre nós. Depois de um tempo de convivência, o corpo fala através do olhar, né? Até a própria Libras mesmo. Que magnífico. A próxima pergunta eu acho que meio que vai dentro disso que tu acabou de falar, mas a gente vai fazer ela mesmo assim. Como que era o processo de direção? Se o diretor ele falava Libras, né, se comunica com Libras, ou se tinha intérpretes, como que funcionava o processo de direção dos atores? O diretor, olha que interessante, o diretor, que é o Serginho, ele é casado com a Alessandra, com a Lê, que é a criadora. E a Lê, ela é ouvinte, só que ela é formada em Libras. E o Serginho, consequentemente, aprendeu Libras. Óbvio que ele não é tão comunicativo quanto a Lê, mas o Serginho se comunica super bem. E na dúvida, sempre tinha a Sapinho, que era uma menina que estava sempre ali na produção, ajudando a gente. E aí, então, ele conseguia se comunicar em Libras e falava... Então, era muito interessante, que ele fazia o sinal de Libras e falava ao mesmo tempo. Então, já todo mundo já entendia. Eu e a Ângela, que estávamos ali o tempo todo, já entendíamos. Só que, às vezes, quando ele queria dar uma indicação específica de interpretação, ele falava para a Sapinho ia, explicava para a Ângela em Libras e o Serginho conversava comigo. Falou, Leandro, eu quero... Daí, às vezes, tinha isso, né? Da indicação em Libras... a intérprete já ir direto e conversar bastante com ela diretamente, enquanto o Serginho olhava para mim e conversava comigo. Que massa. E conta um pouquinho pra gente assim, como é que tá sendo a recepção da série. Eu sei que a gente já teve esse primeiro impacto lá na TV Cultura, né? Que tem um público cativo ali, né? O público da TV Cultura é aquele pessoal que gosta da TV Cultura. Agora, a Netflix parece que impulsiona para um outro público, assim, porque te coloca num catálogo, né? Onde é uma geleia geral, assim, né? Tem de tudo ali dentro, né? E como é que tá sendo a recepção depois da Netflix? Cara, eu acho que esse é o grande ponto, né? Como o Isaac falou, como você falou, a TV Cultura teve um impacto, óbvio, muita gente viu, teve um movimento, porém, estar na Netflix é outro caminho. Primeiro, que é na Netflix Brasil e Portugal. Então tá em Portugal também a série. Segundo, que na Netflix as pessoas podem assistir a hora que elas quiserem, quantas vezes elas quiserem, pode voltar. Então tem mais. Óbvio que a Netflix também é uma questão que nem todo mundo tem a Netflix, né? Também tem uma questão socioeconômica. Porém, sempre dá para pegar de alguém, né? A senha de alguém, ou alguém compartilhar. Enfim, agora que tá na Netflix, a quantidade de pessoas que tem ido falar com a produção, com a equipe de produção, que vieram falar comigo, sabe? Me seguirem no Instagram e agradecendo, falando, nossa, como eu me vi no seu personagem quando eu comecei a aprender Libras, ou pessoas surdas falando, nossa, muito legal, porque eu tenho uma filha que é ouvinte e eu sou surda. Muitas pessoas vieram falar comigo e se viram nos personagens. Isso que foi o mais legal. As pessoas olharam a série e se viram naquela realidade que muitas vezes não é falada e se for falada, não é prioridade. E eu acho que a série, ela possibilita que isso seja como, não prioridade, mas que isso esteja ali entre as prioridades. A gente tem que, sim, falar sobre Libras. Libras deveria ser ensinado desde o ensino básico para as crianças. Quando falando em outro idioma, a gente deveria aprender Libras, porque é um idioma falado no nosso país, né? Porque inglês e espanhol, óbvio, é importante, mas a gente fala no nosso país 2 idiomas, que é o português e Libras. Então, eu acho que a série, ela vem com esse intuito junto com todo o material, né? Ela vem junto dizendo, olha, precisamos ter Libras nos ensinos básicos. Precisamos aprender Libras para nos comunicarmos. Precisamos aprender Libras, né? Então a repercussão é enorme, assim, tipo, as pessoas
e é muito lindo que todos os atores, a galera da produção, as atrizes do grupo da série, vem falando sobre isso, que muita gente está falando com ele sobre Libras, que muitas pessoas estão achando importante, muitas pessoas estão se identificando, então a repercussão está sendo enorme, assim, e positiva. Bom, Sim, que maravilha. a gente queria que tu contasse um pouquinho pra gente o que é sério, o que esse trabalho trouxe pro teu dia a dia, o que mudou, o que impactou no teu dia a dia. Eu acho que a primeira coisa foi bem pessoal, do tipo, tenho que aprender Libras, né? Porque eu hoje, 2 anos depois de gravar a série, é óbvio que eu sei muito menos, né? Algumas coisas eu vou lembrando, revi a série, lembrei de várias coisas, já falei com a Ângela, com essa minha amiga, disse, quando tudo normalizar, você vai me ajudar. Que ela topou de me ajudar, óbvio que o ideal é eu tentar ver um cursinho de Libras e começar a fazer, eu acho que é a melhor forma, né? Só que se você não tem com quem falar em Libras, você esquece. Então, acho que esse é o primeiro impacto na minha vida, assim, do tipo, realmente, Leandro, você tem que aprender Libras, né? Não só falar sobre o quão é importante as pessoas aprenderem, mas você também aprender. E também a quantidade de carinho que você vai recebendo das pessoas. Gente, sério, muita gente mandando mensagem, falando, e pessoas. E é muito interessante porque muitas pessoas surdas que vieram comunicar comigo pensam que eu, Leandro, sei Libras. E eu não sei Libras. Eu sei o básico do básico, que é quase nulo, sabe? Eu sei falar o meu nome e comunicar uma outra palavra, eu sei o alfabeto, e isso me ajuda muito na comunicação. Enfim, só que falta muita coisa, falta prática, falta vivência, falta estudo, né? Então eu acho que isso é uma das coisas que bateu mais, assim, que eu sinto, que é o meu pessoal, de aprender Libras, assim, principalmente. Legal. Tu falou uma palavra legal ali, que é vivência, né? E aqui nesse programa que a gente faz de entrevista, a gente tem diversos quadros, né? E um desses quadros, ele é inspirado numa rainha da vivência, assim, que é a nossa rainha do Teatro Nacional, que é a Fernanda Montenegro. Então, tu tá com teu celular aí? Tô. Tá com ele aí? A Aline vai te mandar uma mensagem agora com uma imagem aí, tá? E a gente vai começar em seguidinho o quadro Quadro Escala Fernandona. Bom, nosso quadro Escala Fernandona, ele é baseado naquele meme que provavelmente quem está assistindo já deve ter visto em algum momento nas redes sociais, onde a gente tem várias imagens de uma determinada pessoa e a pessoa tem que escolher uma das imagens com a qual se identificaria tal situação. Tá? Acho que agora, assistindo o quadro, o pessoal vai poder entender um pouquinho melhor. Recebeu a imagem aí? Recebi, tô aqui olhando ela. Então a gente tem aí 9 imagens, quem está em casa já está vendo essa hora na tela deles. São 9 imagens da escala Fernandona. Então a gente vai te passar algumas situações e dentro dessas situações tu vai ter que dizer com qual imagem tu te identifica quando tu está vivendo essa situação, tá? Tá, legal. Vamos lá. A primeira situação que tu vai ter que reagir de acordo com essa escala Fernandona é como que tu te sente quando tu chega no primeiro ensaio. No primeiro ensaio? No primeiro ensaio. Tá, eu acho que seria número 3. meio desconfiado, meio cestroso. Dando uma olhada aqui quem é o elenco. Você não sabe primeiro em que você vai trabalhar, o que é que vai falar. Qual é o personagem? E quando tu tá numa apresentação e acontece aquele momento de esquecer a fala? Eu acho que seria número 2.
Depende com quem está contracenando, né? Total. Porque a 8, acho também, né? A 8 também. Durante o teste de Helena, esqueci a fala. Ai, mas a 8 entrega muito, né? Tipo, esqueci a falar, já fiz assim, agora tô aqui, ó. Tô pensando, pausa dramática. Funciona. E quando tu recebe um WhatsApp dizendo que o cachê entrou na conta? Ui, com certeza a número... Ih, fiquei na dúvida. Mas a número 9, com certeza. Já virei diva, já. E dependendo da situação, a número 5, gente, porque é sempre... E quando você ouve aquela frase clássica que provavelmente quem trabalha com arte, com teatro, já deve ter ouvido. Mas e você trabalha também? Ah, número 1, né? De tanto que você já ouviu ela, você fica assim, Ela só reverbera, você nem dá muita bola. E agora o contraponto da outra ali. Ó, tô te convidando para um trabalho, tá? Não tem cachê, mas vai ter uma divulgação boa. Aí eu volto para 3. A 3 é multiuso. E quando no meio do processo um colega sai do elenco? Eu acho que é a número 6, né? Cara, são diversas caras, né? Que servem para muitas coisas. E às vezes a gente fica pensando na hora que a gente está interpretando que a gente às vezes está fazendo uma cara que significa uma coisa e o público está entendendo uma outra coisa completamente diferente, né? Aí agora tu está tendo essa oportunidade mais uma vez, né? De te ver no vídeo e vendo tu interpretando e às vezes deve dar uma coisinha na cabeça assim, né? Porque a gente está fazendo vídeo direto agora por causa do canal e assim os primeiros vídeos eu ficava com vontade de enterrar a cabeça no chão assim, porque eu ficava pensando, gente, quem é que deixou esse cara pegar a câmera, né? Aí depois eu relaxava e tomava um vinho, aí dava uma relaxada e... Agora o canal já está com quase 10 horas de conteúdo, ali pela hora número 8 eu comecei a relaxar, né? Agora eu acho que só vai, né? E aqui contigo tá sendo barbada, cara, tá fluindo numa tranquilidade, assim, e é tão bacana que a gente já tinha pensado nisso antes, que a gente vai fatiar esse programa em algumas partes, né? Então, agora, nesse momento, a gente vai encerrar a parte 1 dessa série de bate-papo contigo, mas daqui a pouquinho a gente vai lançar tudo junto, tá, pessoal? Não precisa ficar estressado. A gente vai lançar todas as partes juntas, eu não sei quantas partes são, porque a conversa tá rendendo, e então, fica com a gente. Não esquece de deixar o teu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal, procura o Leandro Bates nas redes também, é muito bacana o trabalho dele lá e tem um monte de foto bacana também para vocês curtirem, o Instagram dele é muito bacana, e é isso aí, então fica aí, só muda de vídeo então, não sai daí, ou então vai lá, faz um xixizinho rápido e volta aí, valeu? Até daqui a pouco. Tchau.